Boa noite, meus irmãos. Me atrasado porque esse vídeo era para estar sendo gravado ontem. Enfim, só estou conseguindo fazer hoje. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão da oração e do centro de gravidade. Bem, o que o centro de gravidade tem a ver com a oração? E o que a oração tem a ver com o centro de gravidade? Nos nossos encontros anteriores, nós já explicamos sobre a questão, né, de como é a parte da nossa mente, como é a parte interna da nossa mente, de como ela funciona no seu mecanismo. E também, claro, né, que devemos trabalhar sobre os nossos quadros mentais, sobre as nossas memórias, né, desintegrando eles, né, para que a gente possa então aí conferir a verdadeira liberdade. Bem, acontece que o que sustenta um quadro mental, que sustenta uma memória, né, é isso que a gente chama de energia criadora. Né? É óbvio que a energia sexual, passando pelos centros da máquina, sofre uma transformação e convertida em energia mental. Então, ela vai ficar plasmada, ela vai plasmar então os quadros mentais. Então, como essa energia ela tem origem, né, nas forças do ensêmine, né, então traz a força da criação. Ela não é desintegrada, ela não morre, ela continua existindo. Ela só pode sofrer uma transformação quando nós mesmos impomos a nossa vontade, né, a nossa intenção, trabalhamos com a nossa divina mãe interna, com o nosso pai interno, para desintegrar esses quadros mentais. Porém, aonde eu deposito a minha atenção, aonde eu deposito a minha vontade, né, aonde eu deposito a minha percepção, né, ali eu estou criando, ali eu estou plasmando. Né. Então, quando fazemos uma oração para os nossos pais internos, né, devemos saber onde exatamente estamos nos concentrando. Né. Nós estamos, naquele momento que estamos fazendo uma oração, nós estamos pensando nas estátuas lá dentro da igreja, nós estamos pensando no pastor, nós estamos pensando o quê? Na pedra de Meca, né? Aonde que nós estamos pensando? Aonde que está a nossa concentração naquele momento? Né? Está nas recordações das obras sagradas? Está numa reunião de família? Está durante as orações no templo? Né? Aonde que exatamente está a minha concentração no momento em que eu estou fazendo uma oração? Então muitas pessoas poderiam dizer que, né, não, mas eu estou aqui, dentro de mim, aqui, concentrado nessa oração, certo? Porém, de uma forma inevitável, a nossa mente ela fica tentando fazer uma associação com aquilo que nós estamos tentando estabelecer uma conexão. Né? E uma conexão ela é estabelecida a partir do momento em que nós conseguimos identificar alguma coisa. Né? Nós, obviamente, que vamos conseguir identificar quando a nossa mente traz uma representação mental de algo igual ou próximo, né? Ou que consiga traduzir aquilo que estamos percebendo, aquilo que estamos vendo. Né? Então, enquanto estamos imersos nas nossas orações, nós podemos estar também trazendo a lembrança da figura, né? Da fotografia, do desenho, né? Do Mestre Jesus ou Cristo, né? Estampado aí, né? Pelos quadros mundo afora. Nós podemos estar lembrando lá de um versículo lá da Bíblia. Enfim. Por quê? Porque estamos fazendo uma oração, então, para Deus, para Jesus ou Cristo, né? Buscando, então, ali uma força, um entendimento, saúde, ajuda, né? Estamos ali imersos na nossa oração, tentando estabelecer essa conexão, então. E, como eu coloquei, a nossa mente, né? Porque
é somente uma oração, são palavras, né? É uma devoção naquele momento, é um ato devocional naquele momento. A nossa mente fica tentando traduzir aquilo, por que está sendo proferida aquelas palavras, né? Ela está relacionada ao quê? Então a nossa mente começa a fazer as associações e trazer para a nossa tela mental essas recordações, né? Dos nossos líderes religiosos, do templo, das obras sagradas, de quadros sagrados, de contextos sagrados, né? Porque está associado de uma forma direta e imediata à oração. Bem, eu quero dizer que é necessário nós criarmos um centro de gravidade, né? O mestre Samael nos fala do centro de gravidade. Mas uma vez que vocês iniciem o trabalho sobre vocês mesmos, né, e à medida que vocês aprofundem a compreensão acerca da sua verdadeira natureza, né, então a compreensão do centro de gravidade ele vai se fazer compreensível, né, o porquê da necessidade desse centro de gravidade, né. Todos nós, de uma forma direta ou indireta, somos levados e somos orientados, né, diante de uma dificuldade, diante de uma doença, diante de uma falta de entendimento, uma ajuda, seja lá o que for. Então nós fazemos uma oração, né, pedindo essa ajuda. Então o que está acontecendo ali naqueles instantes? Além das palavras que estão sendo proferidas, né, como um ato devocional, e as associações que a mente tenta fazer, projetando na nossa tela mental esses quadros mentais, porque estão intimamente relacionados, né? Então, naquele momento, e eu quero que vocês prestem bem atenção, se no momento em que eu estou fazendo uma oração, eu me deixar, né, me levar pela projeção da minha mente, né, pela projeção do meu ego, pela projeção dos meus quadros mentais, né, e aceitar então as imagens que vêm na minha tela mental, seja dos líderes, seja da igreja, seja de uma obra sagrada, seja de um quadro, seja de um contexto, né? Naquele momento, obviamente, ao invés de eu estar criando um centro de gravidade em meu templo-coração, eu vou estar alimentando o quadro mental que, na verdade, ele deve ser desintegrado. Tá, então você está me dizendo que os quadros mentais que recordam a igreja, que recordam a Bíblia, que recordam os pastores, que recordam os templos sagrados, os locais sagrados, etc., deve ser desintegrado? Sim, estou dizendo que isso deve ser eliminado. Devemos criar um centro magnético em nós mesmos, com base no nosso coração. Nosso templo-coração, né, é a parte da nossa estrutura onde está conectado aos mundos superiores existenciais. É o que está conectado direto à nossa real consciência, aos nossos verdadeiros pais internos, que são a nossa verdadeira consciência. Então, esse centro de gravidade permanente, né, nós devemos estabelecer no nosso templo-coração. Sempre e quando formos nos render, então, né, e eu digo nos render porque nós temos uma postura, às vezes, na maioria das vezes, né, de arrogância, porque nós conseguimos obter o resultado sem ajuda, né, sem uma oração. Então, quando nós nos rendemos a buscar essa ajuda, né, nós devemos estabelecer isso no nosso templo-coração. E não, absolutamente nunca, em quadros mentais de nenhuma espécie. De nenhuma espécie. Não importa lá que é o quadro de Buda, estátua de Buda, quadro de Jesus Cristo, ou a cruz sagrada lá no altar da igreja, ou se é o pastor falando, ou se é a Bíblia Sagrada. Em absoluto, se nós estamos fazendo uma oração, nós não devemos alimentar nenhum tipo de quadro mental que a nossa mente projete na nossa tela mental, porque ela está relacionada ao nosso ato daquele instante, neste caso, a oração.
Então devemos criar um centro de gravidade permanente. O que é um centro de gravidade permanente? O centro de gravidade permanente é onde eu dirijo a minha atenção, a minha vontade, a minha intenção como percepção. É ali onde eu de fato estou. Aonde estiver a minha percepção, aonde estiver a minha vontade, a minha intenção, ali eu estou criando, ali eu estou plasmando. Então, durante as nossas orações, os nossos agradecimentos, então durante as nossas imersões, não vamos ficar presos a um quadro mental que lembra algo sagrado, ou que está associado a momentos que nós julgamos sagrados. Nem que seja da natureza. Não importa. Aquilo, enquanto os nossos olhos físicos estão fechados, né, as memórias, as recordações do mundo exterior, eles se projetam na nossa tela mental, porque a nossa mente vai fazer isso. Então, durante as nossas orações, não devemos alimentar nenhum quadro mental, porque ele deve ser desintegrado e não alimentado. Porque se vem um quadro mental durante o momento que eu estou fazendo oração e eu fico olhando para aquele quadro mental, lembrando daquele contexto, daquele momento em que eu estive presente naquele ambiente, em que aqueles objetos, aqueles seres estavam ali representando então um momento de espiritualidade, se eu fico olhando para esses quadros mentais, o que vai acontecer? A minha atenção, a minha intenção, a minha vontade vão ficar presas no quadro mental. E ali vai estar o centro de gravidade. Aonde? Num quadro mental. E esse quadro mental pertence ao quê? Pertence ao nosso conjunto de valores e crenças. E não esqueçam, o que causa as dores e o sofrimento da nossa vida é exatamente a nossa base de crença e de valores, porque está com base nessas representações mentais. Isso deve ser desintegrado, deve ser eliminado de nossa alma, da nossa mente, do nosso templo-coração. Então, novamente, voltando à questão do centro de gravidade. Aonde estiver a minha percepção, ali vai estar a minha vontade, ali vai estar a minha intenção, durante o processo de oração. À medida que eu alimento, à medida que eu sustento essa conexão com o meu templo e coração, dirigindo a minha atenção, dirigindo a minha vontade, dirigindo a minha intenção diretamente para o meu templo e coração, dessa forma eu vou criando um centro de gravidade permanente. Nós podemos fazer um paralelo disso? Quando nós vamos aprender uma nova atividade. A partir do momento que eu começo a desenvolver essa atividade e entro num processo de repetição, eu posso ficar 1, 2 dias ali apanhando com aquilo. Mas no terceiro, no quarto dia eu já começo a pegar a habilidade. No quinto, sexto, sétimo dia, eu já domino aquela técnica. Por quê? Porque ela é repetitiva. Né? Ela é repetitiva. Então eu estou repetindo. Acabo dominando aquilo. Então, internamente, o centro de gravidade ele vai ser sustentado, né, pelas nossas orações, ela vai ser sustentada pela nossa percepção, pela nossa atenção, pela nossa intenção, combinada com a energia criadora. Então, nosso templo-coração vai se tornar um centro de gravidade permanente. E cada vez que nós precisarmos dirigir, né, a atenção para os nossos pais, né, seja ele porque nós estamos buscando conscientemente agradecer ou pedir ajuda, né, e não somente diante de uma necessidade, de qualquer forma, se o nosso templo-coração, né, está fortalecido como um centro de gravidade, né, nós vamos nos conectar cada vez de uma maneira mais fácil, né, com a nossa verdadeira consciência. As respostas aos nossos anseios vão ser atendidas de uma maneira muito mais rápida. Então é necessário criar esse centro magnético, né, permanente em nosso templo-coração. Porque cada vez que nós fecharmos os nossos olhos, ao invés de nós dirigirmos a nossa atenção
para os quadros mentais e imediatamente vamos ser atraídos por esse centro magnético, que no caso é o nosso templo-coração. Por quê? Porque conscientemente nós vamos estabelecer o nosso templo-coração como um centro magnético. Né? Porque quando nós nos dedicamos a realizar uma imersão, né, decidimos, melhor dizendo, né, fazer uma imersão, fazer uma oração, então imediatamente nós buscamos os elementos que compõem aquele momento, aquele instante, para que a gente fique mais conectado então com esse instante de imersão. E o que nós vamos ao encontro? O que nós vamos buscar? Normalmente, né, sei lá, isso é óbvio que isso varia de pessoa para pessoa. Mas um pode pegar um rosário, outro pode pegar um incenso, outro pode defumar a casa, outro pode trazer um crucifixo, outro pode trazer um pantáculo, outro pode... Enfim, não importa. Né? Acontece que nós buscamos esses elementos, né, que trazem e fazem referência com esse momento de imersão, né, para trazer o poder da concentração naquele nosso ato. Mas nós não precisamos de elementos externos. Nós temos o nosso templo-coração. Nós já explicamos aqui como é estabelecida essa conexão com os mundos superiores através do nosso templo-coração. Está nos vídeos anteriores. Então, uma vez que criamos esse centro de gravidade permanente no nosso templo-coração, sempre e quando nós, diante de uma necessidade ou diante de uma vontade consciente de agradecimento, né, de louvor, de devoção aos nossos pais internos, né, vamos nos dirigir ao nosso templo-coração. E à medida que vamos fortalecendo, cada vez que fechamos os olhos e pensamos nos nossos pais internos, ou em fazer um agradecimento, uma oração, imediatamente nós vamos nos conectar com o nosso templo-coração. Tá, Geraldo, mas e se eu estou tentando me concentrar com o meu templo-coração para me fazer a minha oração? E aí começa a aparecer imagens na minha mente. Como é que eu faço? Termina a oração e roga para a Divina Mãe Interna para eliminar esses quadros mentais. Não esqueçam, vocês estão conectados ao templo-coração, que é o que estabelece conexão direta com os nossos pais internos. Então, a nossa vontade já vai ser superior, a nossa intenção já vai ser superior, a nossa presença, né, como extensão da fonte, através dos nossos pais internos, vai ser mais forte. Obviamente que vamos rogando a nossa Divina Mãe para que desintegre esses quadros mentais, nosso poder de força é muito maior. Então vamos tratar de criar o nosso centro de gravidade permanente em nosso templo-coração. É simples, porque todos nós, em algum momento, praticamos o ato da oração, do agradecimento, do pedido de ajuda e assim por diante. Então é simples. Se nós já temos o hábito, em situações, né, adversas, de fazer essa oração, então só vamos estabelecer aonde deve ser estabelecido esse ponto de conexão com os nossos pais internos, com a nossa verdadeira consciência, com o Cristo íntimo, através do nosso templo-coração. Ok? E de uma forma gradativa, quando vocês menos perceberem, esse centro de gravidade já está permanente. Quando vocês iniciarem esse trabalho, obviamente vai haver um grau de dificuldade. Alguns porque não conseguem sentir e não conseguem se concentrar no coração. Outros por distrações adversas, outros por projeções do ego. Porém, devemos persistir. Se não conseguimos escutar nosso templo-coração, vamos botar a mão. Vamos botar a mão sobre o nosso templo-coração e sentir as batidas do coração. E ali nós vamos fazer as nossas orações. Cada vez que nós for dirigir nos dirigir no movimento, né, numa ação de oração, de devoção, de agradecimento, né, para o Cristo, para os nossos pais internos, vamos fazê-lo concentrados no nosso tempo e coração. Desculpa, pode parecer repetitivo, mas é de extrema importância que a gente compreenda isso.